Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje vamos falar sobre a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus? Será que Deus fala hoje em dia como falava antigamente no Antigo Testamento? Será que a voz de Deus, podemos ouvir hoje a voz de Deus de forma audível? Ou será que Deus fala por meio de sonhos? Então hoje vamos ver como ouvir a voz de Deus corretamente, como Deus fala aos seus servos hoje em dia, qual a maneira correta de ouvir a voz de Deus e saber que é Deus que está falando realmente e não é fruto da nossa imaginação. Mas antes de entrarmos nesse assunto, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo se você gostar, é claro. Bom, quando lemos o Antigo Testamento, quando vemos aí Deus falando com Abraão, dizendo a Abraão, Abraão, sai de sua terra, de sua parentela, vai para a terra que eu lhe mostrarei, ou quando Deus falou com Elias ou com os profetas no Antigo Testamento, e queremos que Deus fale também conosco dessa forma, de forma audível, queremos ouvir a voz de Deus nitidamente. E será que Deus fala hoje em dia dessa forma ainda? Será que Deus ainda continua a falar dessa forma? Bom, eu não descarto a possibilidade de Deus falar de forma audível, de ouvirmos a voz de Deus nitidamente, porém, se Deus falar com alguém dessa forma, será uma exceção. Deus falou no passado a Abraão, Deus falou aos profetas no passado porque foi necessário. E se Deus falar é por vontade própria, não é um padrão, e sim uma exceção. E por meio de sonhos, será que Deus fala por meio de sonhos? Bom, Deus pode falar sim por meio de sonhos. Ele falou com José a respeito de seus irmãos se postando diante dele, seus pais. Deus falou com José a respeito de Jesus e Maria, em aceitar Maria grávida, porque o que estava gerado nela era do Espírito Santo. E Deus pode falar hoje em dia sim por meio de sonho. Porém, temos que ver se esse sonho que nós tivemos a noite passada realmente é uma visão sobrenatural de Deus ou se não é um sonho de barriga cheia. Porque a maioria das pessoas pautam sua fé, baseiam sua fé e direcionam sua vida, as suas atitudes em prol de sonhos que tiveram, achando que é a revelação de Deus, porém não conhecendo Deus de verdade claramente, acabam achando que qualquer sonho que tiveram a noite passada realmente é uma visão sobrenatural de Deus. Deus pode falar por meio de sonhos? Sim, pode, porém a forma correta de ouvir a voz de Deus só tem uma hoje em dia, que é por meio da sua palavra. Deus fala por meio da sua palavra. É o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 1. Está escrito o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais por meio dos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo Filho. Deus fala hoje em dia por meio de seu Filho. Deus ainda continua a falar por meio de seu Filho. Quando lemos a Escritura, quando abrimos a Escritura, Deus fala conosco. Quando o pregador vai pregar no domingo, ele deve estudar a palavra de Deus uma semana antes, um mês antes, 15 dias antes, bastante tempo antes de pregar. Por quê? Porque Deus vai falando por meio da palavra de Deus, por meio da Bíblia. Quando nós meditamos na palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus a fundo, nós ouvimos a voz de Deus e podemos basear nossa fé e tomar decisões em cima da palavra de Deus. Não em cima de sonhos, não em cima de voz. Se você ouvir uma voz, você deve pegar essa voz, deve pegar essa visão ou esse sonho e pautar na palavra de Deus. Se a palavra de Deus, se esse sonho, se essa visão, se essa voz que você ouviu estiver de acordo com a palavra de Deus, então sim, tem grande chance de ser a voz de Deus, de verdade. E se esse sonho estiver de acordo com a palavra de Deus, pode ser sim que esse sonho seja uma visão sobrenatural. Porém, Deus vai falar e Deus continua a falar hoje por meio de seu Filho, ou melhor, por meio da palavra de seu Filho. Deus, ele falou de forma audível aos profetas no passado e falou por meio do Espírito Santo de forma audível a Filipe em Atos, falou a Pedro e falou ao apóstolo Paulo e a outros discípulos da época porque foi necessário. Mas toda a visão de Deus, todo o plano de Deus está revelado em sua palavra. Então eu não preciso mais consultar profeta, não preciso mais orar, jejuar, pedir que Deus fale comigo de forma audível, porque tudo que eu e você precisamos saber está revelado na palavra de Deus. O plano de Deus, a vontade de Deus está revelado em sua palavra. Deus continua a falar hoje e sempre, até o último dia, até o fim dos tempos, Ele vai continuar a falar por meio da sua santa e sagrada palavra. Por isso, temos que estudar a palavra de Deus, temos que mergulhar na palavra de Deus, temos que estudar a fundo a palavra de Deus, poder entendermos a vontade de Deus, o plano de Deus por completo. Assim você não vamos ter dúvida nenhuma ao tomarmos qualquer decisão. Às vezes nós erramos
porque deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade. Mas saber o plano de Deus, saber a vontade de Deus, qualquer um hoje em dia pode saber. É só estudar a palavra de Deus, é só ler a palavra de Deus, só mergulhar na palavra de Deus de forma correta, é claro.